Pare um momento e ouça esta palavra. Pare o que você está fazendo, pois esta palavra pode curar, transformar, restaurar e edificar a sua vida. Palavra de Deus com você, rapidamente aqui só, deixa eu responder só uma pergunta por causa do tempo. Nós já respondemos essa pergunta no primeiro dia do jejum, primeiro domingo, mas talvez o irmão não estava aqui. Eu acabei de falar agora há pouco também, a respeito de 1 Coríntios capítulo 12, verso 29, alguém está dizendo: pastor, aqui nesse texto diz que nem todos têm o dom de orar em línguas. Mesmo com 2 anos de convertida, não oro em línguas. O dom de línguas é tão primordial? A pergunta, né? Ou a videira valoriza esse dom? 2 irmãos da minha célula também ficam incomodados, porque parece forçação, e ficam incomodados. Obrigado. Deixa eu dizer, você não precisa ficar incomodado, você sabe? Ninguém precisa ficar incomodado porque alguém quer te dar um presente. Seu pai quer te dar um presente, você fala: está me incomodando esse negócio de você querer me dar presente, né? Parece estranho. Então, mas não precisa ficar incomodado, porque a verdade não é isso, é que como você ainda não recebeu, você está se sentindo mal, mas isso é acusação do diabo. Você não é mais amada porque tem o dom, não é? E nem menos. Então você não precisa ficar acusado por isso. Agora, enquanto você não entender que o dom de fato, por que não recebeu? Provavelmente até porque, pela própria pergunta, você não está achando que é tão importante assim. E Paulo, por exemplo, ele fala: eu dou graças a Deus que eu oro em língua mais do que todo mundo. Paulo orava muito em línguas, porque a Bíblia fala que quem ora em línguas, o seu espírito ora de fato. É tão importante orar em línguas, que se você ler lá em Marcos, a Bíblia diz que Jesus falou para os discípulos: olha, eu vou subir e vou enviar o Espírito Santo, fica na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Ele não estava falando de salvação, mas ele estava falando de ser revestido de poder. Ele estava falando do batismo do Espírito Santo. Ele falou: vocês não saiam para fazer nada, para abrir uma igreja, para pregar, para fazer nada, enquanto vocês não orarem em língua, enquanto vocês não forem batizados no Espírito Santo. E o orar em línguas é o sinal evidente da palavra de Deus de alguém que foi batizado no Espírito Santo. Nós já provamos isso também no domingo, 2 domingos atrás, demos um estudo sobre isso, você pode ouvir a palavra. Então ele é fundamental para quem quer realmente ser mais útil na casa de Deus, e também porque ele é fundamental na sua própria vida. É muito importante você pegar o livro, ler os capítulos, às vezes você não acompanhou. No momento que você entender, você vai desejar, você não vai abrir mão. Bom, dito isso, e ele é para todo mundo que crê. Você não recebeu ainda, mas você pode receber. No domingo passado, um irmão de outra igreja, ele chegou aqui chorando, já um senhor, e ele chorava e falava: pastor, eu sou servo de Deus desde 88, antes de mim, converti em 90, e até hoje eu sirvo a Deus, eu não sei o que acontece, eu não oro em língua, todo acusado. E eu falei: irmão, vou pregar para você primeiro. Falei: você está perdoado, você é amado, você é justo, o dom não é para quem merece. Primeiro eu preguei para ele, aí ele entendeu. Você entendeu que é de graça, que você não tem que merecer? Você está aí procurando mérito, você está aí querendo saber por que não recebeu, que deve ter alguma coisa errada na sua vida. Nada, é de graça. Você entendeu? Entendi. Falei: então recebe. Puf, e ele começou a orar. Na hora ele começou a orar em línguas. Impressionante. Por quê? Porque rompeu uma cadeia na mente dele desde 88. Então 2 anos é pouco, né? Comparado a ele, Deus tem para você também. Bem, o que a Bíblia está dizendo? Eu não acabei de ler para os irmãos agora há pouco: estes sinais vão seguir os que creem. Só alguns que creem? Não, os que creem vão expulsar demônio. Você concorda comigo? Todo crente pode expulsar demônio. Segundo sinal, vão orar em novas línguas. A Bíblia não pode se contradizer. Então, às vezes você lê: mas isso aí, o que esse texto então está falando? Coloca aí o texto que a irmã citou, 1 Coríntios 12, 29.
Porventura são todos apóstolos, ou todos profetas, são todos mestres, ou operadores de milagres, têm todos dons de curar, falam todos em outras línguas, interpretam-nas todos. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Sim, a Bíblia está falando, mas a Bíblia não se contradiz. Se num lugar ela está dizendo que todos que creem vão ter o sinal de orar em línguas, e que orar em línguas edifica a si mesmo, seu espírito ora de fato, por que Deus promete um dom para todos que creem, um dom que vai edificar a sua vida, e ao mesmo tempo ele fala, não, mas para você eu não vou dar não, para você eu não quero que edifica. Percebe que não faz sentido? Então significa que não é isso que a Bíblia está falando. Se você ler o contexto do que está escrito aqui, o verso 28, volta um pouquinho por favor, está dizendo, a uns estabeleceu Deus na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Aqui ele não está falando do dom de línguas para a edificação de si mesmo, ele está falando como um dom de línguas ministerial. Está vendo que está junto com apóstolo, profeta, evangelista, mestre, operadores de milagres, são dons ministeriais que Deus deu. Por isso é que lá na frente ele pergunta, falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Por quê? Porque quando eu oro em língua sem interpretação, é o dom simplesmente que eu falei, que é para si mesmo, que é para quem crê, que é para edificar. Mas quando é para a igreja, ele tem que vir acompanhado do outro dom, da interpretação. Aí eu oro em línguas, recebo um dom para interpretar as línguas, e aí eu profetizo. E então isso se torna um ministério profético. Então o dom de língua que ele está falando, que nem todo mundo tem, é o dom de língua acompanhado do dom de interpretação, que vira profecia e é ministério profético. Entender nada, né? Tá bom. Estão olhando para mim com a cara assim, falando, meu Deus do céu, onde você foi, pastor? Ou alguém entendeu? É simples assim, a Bíblia não se contradiz, é que às vezes você olha e é mais fácil você achar um versículo para parar de buscar. Mas eu quero te falar com todo amor e carinho, amada, para você e para esses dois irmãos, não se feche, não fique incomodado porque não recebeu, não tente achar um escape, é bênção, procure abrir o seu coração, fala, não, então se é assim eu não abro mão, é para quem crê, eu creio, eu vou buscar, vai edificar a minha vida, não tem por que você negar, e é isso que te dá poder para pregar o Evangelho. Quantos dizem amém? Ok, alguém está perguntando aqui, com base, que a vontade de Deus é que todos sejam salvos, mas que a respeito dos vencedores, não dá tempo de eu ler os detalhes, ele está achando que pode ser apenas aqueles irmãos que foram super, né? Moisés, Abraão, Davi, Esther. Não é, não tem base na Bíblia para você crer nisso. A Bíblia fala claramente dos vencedores, nas cartas de Apocalipse, em vários outros lugares. E quando ela fala dos vencedores, ela não está falando de um homem especial, ela está falando daquele cujo qual a graça de Deus não se tornou vã. Você creu, entendeu que é justo pela fé, e por isso você está dando um passo, respondendo a Deus, e Deus está te usando de graça sem você merecer. Aqueles homens também foram usados porque creram, não porque eles eram especiais. Sei que tem gente que ele pensa em Sansão, ele acha que é um homem que faz musculação, fisiculturista. Não, eu acho que Sansão devia ser um homem fraquinho, porque senão não tinha glória de Deus. Se ele estava rasgando leão na mão, porque é que você vê isso nos filmes aí de Hollywood, e você acha que Sansão era um incrível Hulk. Não, a Bíblia fala que o Espírito vinha sobre ele, e aí ele fazia coisas incríveis, e é o que vai acontecer e acontece com a gente, amém? Amém, glória a Deus. Quero compartilhar a palavra de Deus com você nessa noite. Abra sua Bíblia em João capítulo 7, verso 37. João 7, 37. No último dia, amém? Peça silêncio agora. O grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva.
Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Preste atenção, hoje nós somos o templo do Espírito Santo. Jesus falou que ele iria enviar o Espírito Santo para o nosso interior, sobre os apóstolos, sobre nós, e que uma vez que o Espírito Santo viesse, um rio ia fluir na vida deles. Hoje, aonde Deus habita, aonde o Espírito Santo está? Dentro de nós, amém, irmãos? Nós somos esse templo do Espírito Santo, de onde está fluindo, a Bíblia diz, um rio de água viva. E a sua vontade, por que tem um rio fluindo? Porque a vontade de Deus é que eu e você possamos perceber para onde o rio está correndo e fluir com ele, e seguir o rio. É por isso que tem um rio fluindo no nosso coração, porque quando nós seguimos o rio, você vai ver que nós temos frutos, nós temos saúde, nós temos prosperidade, nós temos toda sorte de bênçãos, aonde o rio flui. Aonde tem um rio vivo, a mata é verde, não é? Tem frutos, tem peixe, tem vida fluindo. E a Bíblia fala que o Espírito Santo dentro de você é um rio que está fluindo. E aonde esse rio flui, a bênção de Deus está ali. A primeira menção de rio na Bíblia é em Gênesis. E lá diz que onde o rio corre, há ouro, e o ouro dessa terra é bom. Coloca lá em Gênesis 2:10. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia. A Bíblia não fala, mas com certeza é o rio da água da vida, que está lá em Apocalipse também. E dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontra lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, e é o que circunda a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre, e é o que corre pelo oriente da Assíria. E o quarto é Eufrates. A Bíblia fala que esse rio está ali em Gênesis, e ele flui a partir dali. E a vontade de Deus é que a gente siga. Na palavra de Deus nada é por acaso. Interessante que a Bíblia diz que esse rio se divide em 4 braços. E ela dá nomes a esses braços do rio. E cada nome tem um significado. Ela diz que o primeiro rio é chamado de Pison. Diga Pison. No original significa crescimento. Sabe o que significa isso? Que quanto mais esse rio flui na sua vida, quanto mais você é cheio do Espírito, tudo na sua vida cresce. Você prospera, seu trabalho avança, sua célula avança, suas emoções, seus relacionamentos. É um segredo. É o rio que ele vai fluindo, e quanto mais você é cheio do Espírito, cresce. Eu nunca vi ninguém vazio do Espírito avançar na vida espiritual, na vida cristã. Se você quer crescer, se você quer que o seu casamento melhore, que o seu trabalho melhore, que tudo na sua vida flua, é uma questão do rio fluindo. Eu sei que tem irmãos querendo, ele fala para mim, pastor, qual que é o segredo para minha célula crescer? Minha célula não cresce, eu já tentei de tudo, já fiz cursão, CTL, fiz tudo, não cresce. Amado, vai para essa célula, cava um buraco e deixa o rio fluir, que ela vai crescer. É o rio que faz crescer, é Pison. Seja humilde. Senhor, eu quero mais água fluindo aqui então. Se eu não estou crescendo, eu preciso ser mais cheio do Espírito. Não fique acusado, não fique condenado, mas também não olhe para outra coisa, olhe para o Senhor. Quem está me entendendo? O casamento está ruim, deixa o rio fluir lá para você ver. As coisas vão crescer, vão melhorar, vão ser transformadas. O segundo rio é o Gion. A palavra Gion é romper. O que significa isso? Significa que a presença abundante do Espírito Santo vai romper com tudo aquilo que jamais você poderia romper na força do seu braço. Cadeias de pecado, cadeias de medo, miséria, doença. Quando esse rio vem, ele é um rio que rompe. Ele rompe as cadeias. Ele rompe o que estava segurando a sua vida de ir para frente. Seja cheio do Espírito, e você vai ver esse rio romper coisas que há muito tempo não rompiam.
Encha-se do Espírito. Cada dia mais, a pressão desse rio poderoso, ele vai quebrar as cadeias na sua vida. O rio de Deus arrebenta todo o pecado, toda a obra do diabo, e a mensagem da graça é que o Senhor rompe com qualquer erro da sua vida. Amém? O quarto rio é Tigre. Tigre significa rápido. Isso significa que quanto mais você se enche do Espírito, mais habilidade Deus vai te dar para servir na casa dele. Mais habilidade, mais sabedoria, mais inteligência no seu trabalho, na sua casa, na vida da igreja. Vai fluir com rapidez, com agilidade. Por quê? Porque a percepção será mais aguçada na vida daqueles que são mais cheios de Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Deus ama a todos, mas alguns irmãos decidiram ser mais cheios do Espírito Santo que outros. Por isso vão ter mais habilidades de Deus. Deus não está negando isso para você. Você deve desejar. Quantos dizem amém? E por fim, o quarto rio é Eufrates. Eufrates é frutífero. A Bíblia diz claramente que Deus nos designou para sermos frutíferos. E é a presença de Deus que nos faz altamente frutíferos, em todas as áreas da nossa vida. Seja cheio do Espírito, você vai ver a diferença que isso faz na sua casa, no seu casamento, no seu negócio, no seu trabalho, na sua escola. Não é por força, nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. É pelo meu Espírito fluindo. É o Espírito fluindo que vai trazer relacionamento, casamento, prosperidade, crescimento da célula. É o rio que vai fluir, meu irmão. Tudo vai frutificar na sua vida. Quem está me entendendo? E a primeira menção, então, como eu falei, está lá em Gênesis, como nós lemos aqui. E a Bíblia diz que aonde esse rio corre, há ouro. E o ouro dessa terra é bom. Isso significa que aonde esse rio passa, a vida de Deus, em primeiro lugar, é gerada em você. O ouro na Bíblia fala da vida de Deus. Mas é claro que também fala de uma vida de sucesso, uma vida de prosperidade, uma vida que rompe. Por isso, ser cheio do Espírito não deveria ser opcional. Quanto mais vazio de Deus, mais você está atraído pelas coisas do mundo. Quantos irmãos não vão se esfriando até se desviar? Não é? Ele já não tem mais interesse pelas coisas de Deus, pela liderança, pelas coisas, e ele vai esfriando. Por quê? Se ele for honesto, ele está só preparando a cama dele, porque ele está querendo às vezes ir para o mundo. Só que ele não sabe que se ele nascer de novo, vai ser só um tempo perdido, de frustração terrível lá fora, porque lá não é o lugar dele. Mas ele está assim, porque ele está vazio de Deus. O seu desejo pelas coisas externas é apenas a prova da sua falência dentro. Porque você está falido por dentro, você está desejoso por fora. Mas quanto mais você está cheio de Deus, menos você vai precisar das coisas de fora. E é por isso que às vezes você não sabe, não sei o que eu quero, vou daqui, vou dali, o que está te faltando? Você é mais cheio de Deus. Agora, não fique acusado, eu volto a dizer, apenas reconheça e busque. Bem, lá no livro de Ezequiel, a Bíblia também fala desse rio. E lá fala que ele sai do santuário. Vamos ler lá em Ezequiel, capítulo 47, verso 1. Acompanhe na sua Bíblia, por favor, em diante. Ezequiel 47, verso 1 em diante. Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo. Então, uma vez que você entende a importância de ter um rio fluindo na sua vida, é ele que vai mudar a história do seu casamento, da sua vida, de todas as áreas. Agora eu vou ler para você como que esse rio pode crescer na sua vida. Então preste atenção. Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíram águas de debaixo do limiar do templo, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte, e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam as águas do lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Vai imaginando a cena, a água está na canela. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que agora me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000
e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio, que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Agora o rio estava levando ele. E me disse: viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a Campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem estas águas tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe esse rio. Junto a ele se acharão pescadores, desde Engedi até em Eglaim. Haverá lugar para se estenderem redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, as ribanceiras de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Aleluia. Uau, que texto poderoso. Está falando desse rio que flui, e esse rio agora está crescendo, e o meu desejo nessa noite é que você deseje que esse rio cresça na sua vida. Vamos analisar algumas coisas que o texto fala. Em primeiro lugar, a Bíblia fala que ele flui para o Oriente. Aqui no verso 1 nós lemos que o rio flui para o Oriente. Na palavra de Deus, nada é por acaso. O Oriente, ou Leste, é sempre o lugar da glória de Deus. Olha o que diz lá em Ezequiel também, 43, verso 1. Então o homem me levou à porta que olha para onde, irmãos? Para o Oriente. E eis que do caminho do Oriente vinha o quê? A glória do Deus de Israel. A sua voz era como o ruído de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. O que acontece? Todas as vezes que você seguir o Espírito Santo, seguir a direção de Deus para a sua vida, seguir o fluir do rio, quando nós seguimos o rio, ele sempre vai fluir para que lado? Para o Oriente, ou seja, ele vai fluir em direção à glória de Deus. O que significa isso? Que todas as vezes que eu sigo o fluir do Espírito, eu sigo em direção à glória de Deus. A glória de Deus vem na minha vida, vem na sua vida, e a glória de Deus é a imagem de Deus impressa em você, que traz poder, autoridade, reconhecimento no mundo espiritual. Você quer mais glória de Deus? Flua no rio, deixa o rio te guiar, não faça o que você mesmo quer, perceba, não seja natural, não compre isso ou aquilo porque está em promoção, não escolha essa ou aquela porque está mais bonitinha, não, você precisa perceber o Espírito em tudo que você faz na sua vida, ainda que é claro que as coisas do Espírito vão te dar prazer, mas cuidado com as suas decisões naturais. Se você foge do fluir do rio, se você está fazendo o que a sua carne quer, você vai perder glória. Mas todas as vezes que você deixa o rio te levar, ele flui sempre em direção à glória de Deus. O Senhor Jesus é o perfeito exemplo desse rio, porque por onde ele ia, havia vida, e ele tocava e a vida curava, e eu creio que a mesma coisa vai acontecer conosco no corpo de Cristo hoje, quando a gente flui nesse rio, a bênção flui através de nós, e o Senhor é glorificado, amém? Em segundo lugar, a Bíblia diz que ele não apenas corre para o Oriente, mas que ele corre para o lado direito. No verso 2 nós lemos que essas águas, elas fluíam do lado direito da casa. As águas fluem para o Oriente, assim o lado direito é o sul, ou seja, o lado direito na Bíblia também é muito importante, tudo tem o seu significado. O lado direito fala
de importância e prioridade na palavra de Deus. Jesus está sentado à destra do Pai. É uma posição de honra, é uma posição de autoridade. Quando você flui no rio do Espírito Santo na sua vida, quanto mais cheio do Espírito Santo você é, mais você será colocado numa posição de honra. Mais você será, no mundo espiritual, não estou falando entre os homens, isso pode acontecer por consequência, mas se você quer ter honra no mundo espiritual, flua no rio, porque ele flui para o lado direito, e o lado direito fala de honra, o lado direito fala de autoridade, o lado direito fala de prioridade. Quando você flui, quando você segue o Espírito, na hora que você vai escolher um curso, não escolha um curso na faculdade porque dá dinheiro, escolha porque o Espírito Santo está te guiando. O melhor teste de QI, não é de QI, de aptidão, o melhor teste de aptidão é a oração. É você perceber o que o Espírito quer. É lá que está a bênção. Não seja natural. Fico vendo alguns irmãos que são naturais. Ele vai daqui para lá, ele muda de um lugar para o outro, vai de uma igreja para outra, toma decisões. Você pergunta, mas você orou? Muitas pessoas vêm para a videira, e outras vão também embora. Mas sempre que alguém me procura dizendo, estou pensando em vir para cá, eu falei, você já orou? Ele acha que eu vou falar, vem logo. Não, eu amo as pessoas. Se ela não vir por direção de Deus, não vai adiantar ela vir para cá. Eu falo, você tem que falar com Deus, você tem que perceber o Espírito. Agora, se o Espírito está te falando, amém, você é bem-vindo. Mas se Deus não falou com você, você vai decepcionar aqui também. Igual você decepcionou no outro lugar. Você precisa seguir o Espírito Santo. Porque quando você obedece, segue o rio, ele te honra. Ele te coloca em posições que outros não poderão estar. Quem está me entendendo? É o que a palavra de Deus coloca. A justiça de Deus no Novo Testamento também está representada aqui. Procede da fé. E quando você entende que é justo pela fé, você rejeita a justiça própria, o resultado é que esse rio vai fluir. O grande impedimento para o fluir é o merecimento, é achar que merece ser usado por Deus. Quando você tenta merecer o batismo do Espírito Santo, quando você tenta merecer Deus te usar, puxa vida, eu faço tudo tão certo, eu sou uma pessoa dedicada, eu sou dizimista, eu sou aquilo, por que Deus não me usa mais? Porque você ainda é muito bom, porque você ainda está merecendo, e Deus não usa quem merece. Deus só usa os que não merecem, para que a glória seja toda dele. Diga amém mais forte. Ou tem muita gente merecendo aqui? Eu oro para que tenha luz na sua vida, para você descobrir que não merece. Quando você tenta merecer, o rio trava, porque aí é obra humana. Você tem que confiar na obra consumada dele. Descanse no favor imerecido e creia que a justiça de Cristo está em você, e você vai ver o rio começar a fluir no seu interior. Você sabe, é impressionante o testemunho de irmãos que estão entendendo a mensagem da graça e da justificação pela fé, da obra que não merece de mim, que tudo é por causa do amor de Deus. Quanto mais você entende isso, mais o rio flui e mais sensível você fica. Muitos irmãos têm testemunhado, estão chorando à toa, eu sou um deles. Às vezes eu tenho atendido os líderes aqui no jejum, às vezes atendo 8 na noite, e eu vou para casa às vezes chorando, sentindo a presença do Espírito, depois do dia inteiro aqui no prédio, de oração, preparando aula, atendendo os irmãos. Às vezes o corpo está cansado, mas a presença de Deus invade o carro. O que é isso? É o rio sobe, a sensibilidade aumenta. Seu coração está frio, fica cheio do Espírito que ele vai esquentar. Está insensível? Seja cheio do Espírito, você vai ver que a percepção vai aumentar. Amém, meu irmão? Terceiro lugar, a Bíblia mostra nos versos 3 a 5, que o rio tem nível. Ele dá na canela, depois ele dá no joelho, depois ele dá no lombo, depois ele vira um rio que não cobre tudo. Isso são níveis da sua vida espiritual. Há 4 níveis de profundidade aqui que a gente percebe. E quando as águas dão nos tornozelos, o que significa isso? Você já brincou com água no tornozelo?
na beira do rio, na beira do mar, né? Você vai correndo ali, chutando a água, brincando, você ainda tem muita liberdade, a água do Espírito ainda é muito rasa na sua vida, você não ora, você fala o que quer, você compra o que quer, você casa com quem quer, escolhe o curso que você quer, você não consulta nem carne, nem sangue, nem espírito, você não pergunta nada para Deus, porque a água sua é rasa, você faz o que você quer da sua própria vida, você é dono do seu próprio nariz, você está talvez me olhando e falando, mas não é assim não? Pode ser, está dando certo? Vai em frente, mas acredite em mim, se você deixar o rio crescer e te levar, a sua vida será muito mais poderosa. Mas muitos irmãos, ainda o senhorio de Cristo na vida dele, ainda é muito raso. Essa semana eu estive pregando em Roraima, nunca tinha ido lá, em Boa Vista, é longe, gente, Deus do céu, é literalmente no fim do Brasil, está a 200 quilômetros da fronteira da Venezuela. Eu peguei o voo de volta às 1h, cheguei aqui meia-noite, de avião, foi de carro não, é porque não tem voo direto, tem quase nada lá, direto, é porque tem pouca gente, eu entendo, não estou falando mal dos irmãos, pelo contrário, foi um mover, que aí vai para Manaus para Campinas, de Campinas para Goiânia, vai baldeando, né, como diz o goiano, é longe, e eu estava com um monte de coisa, eu não podia ir, eu marquei um negócio errado, confundi com a reunião do pastor Luiz, meu Deus do céu, eu vou desmarcar esse negócio, e a hora que eu não queria ir de jeito nenhum, aí eu falei, meu Deus, aí eu peguei o telefone para ligar para o pastor, dizer que eu não ia, eu não faço isso, mas era porque juntou tanto problema, que não estava dando, e a passagem não estava dando certo, aí eu falei, vou cancelar, a hora que eu peguei no telefone, o Espírito Santo falou comigo, não, eu quero que você vai, aí eu soltei, o senhor sabe que eu não quero ir, mas se o senhor quer que eu vou, e eu fui, aleluia, fui e voltei, irmãos, olha, eu chorei tanto com esse povo, o culto acabou, nós entramos no carro, eu não queria, eu só não fiquei bravo com o pastor ter terminado o curso sem falar comigo, porque ele é o pastor da igreja, porque eu não queria terminar, fui tanto mover, que eu queria ficar a noite inteira orando com aquele povo, tanta compaixão, o povo chorava de cair no chão, sendo curado, assim na alma, o povo sofrido, e eu entrei no carro para ir jantar, eu não conseguia parar de chorar, pastor, nós fomos para o restaurante, eu fiquei chorando um tempão, na mesa, eu me contendo, presença de Deus, eu falei, puxa vida, no outro dia mover, aí eu falei, nossa, Deus realmente queria que eu viesse aqui, porque eu vi Deus curando gente lá, assim na alma, no coração, transformando o passado, que nunca mais vai ser a mesma pessoa, eu falei, meu Deus, eu viria aqui quantas vezes necessário fosse na direção do Senhor, veja, eu confesso, eu não queria ir, eu não podia ir, eu estava com preguiça de ir, você não tem preguiça, só eu, né, tudo bem, nunca ninguém pede oração para mim por isso, 20 anos de pastor, nunca ninguém chegou para mim, ora por mim pastor, estou numa preguiça, acho que ninguém tem isso, só eu, mas você sabe por que o rio fluiu? Porque eu obedeci, porque eu fui, sou melhor que você? Não, você vai perceber também, eu já tive negócios que eu fui fazer, estava empolgado, era bom, porta aberta, a hora que eu fui pisar, Deus falou não, eu falei, ixi, eu já fui vender carro, pedi um preço, a pessoa apareceu para pagar, pagava no dinheiro, não pichinchou, e Deus falou, não vendo o carro para ele, eu falei, meu Deus, que confusão, e eu para explicar para esse sujeito, que Deus tinha falado para eu não vender o carro para ele, não é que eu explicava esse negócio, deu um problema isso, e a pessoa não admite, começou a ficar nervoso, você anuncia o carro, pede o preço, eu pago, é em dinheiro, você está, o que é? Aí eu te falo, eu sou crente, eu não consegui explicar, eu sou crente, eu não sei porquê, Deus falou porque não é para vender para você, não, então nesse trem eu não entro não, esses negócios, e era Deus mesmo, porque era na época da inflação, eu não sabia, o cara era garageiro, tinha tido um aumento de carro, só que eu não sabia,
Era uma coisa, informação nos bastidores. No outro dia eu vendi um carro muito mais caro. Porque Deus mexe com o carro também. Para o seu bem. O Espírito Santo sabe de tudo. Por isso não, por mais que às vezes pareça que você não está entendendo, obedeça, que se você obedecer, o rio vai crescer. Mas tem irmão que a água ainda está na canelinha dele. Não estou com vontade do culto, não vou. Não estou com vontade de ir, não faço. Aí fica lá brincando de aguinha no raso, mas nunca vai provar o rio fluindo na vida dele lá em cima. Porque ainda está no nível natural, está no nível raso. Quem está me entendendo? Quando as águas dão no tornozelo, nós ainda tomamos direções próprias, na direção que a gente mesmo quer. Você fala para o irmão, o Espírito está falando com ele, rompe esse relacionamento. Não, porque a aguinha está na canela. Vai lá pedir perdão. Não vou. Isso não está no esboço, hein? Deve ser o Espírito. Por quê? Porque você só faz a sua vontade ainda. Você não está seguindo o Espírito Santo. Aí você não vai experimentar. Porque quando você entra nas águas profundas, ele te leva. A Bíblia diz que o homem que mede com o cordel é o Senhor Jesus. O tempo todo o Senhor nos mede. Nós somos medidos por Ele. E nesse processo de medir, às vezes Ele nos disciplina. Mas nunca pense em disciplina como Deus colocando doença, praga em você. Não é isso que é a maneira de Deus disciplinar. Deus permite desapontamentos, frustrações, portas fechadas, para tratar com a sua obstinação, para que você se quebrante e se volte para Ele. Quem está me entendendo? Mas nunca Ele vai pôr doença, praga, miséria, não, porque isso Ele já levou. Quem está me entendendo? E Ele também disciplina trazendo luz. Você cai em si, você percebe, meu Deus, coisa feia que eu estava fazendo, né? E arrepende. Ele disciplina pela pregação. Você está aqui me ouvindo, às vezes eu estou falando, você sentiu uma pontada aí do lado, né? Foi para mim, bateu no rim, né? Serviu para você. Não fique chateado comigo. É Deus disciplinando pela palavra. Isso não é maravilhoso? É Deus te corrigindo pela palavra. Se você obedecer, a água vai subir, o rio vai subir. E eu vou te prometo uma coisa, olha para cá, te dou minha palavra, porque é a minha experiência. O dia que você nadar no fundo, nunca mais você vai querer ficar no raso. Você vai descobrir o tanto que é bom lá. Às vezes a gente tema e sai de lá, mas o dia que você experimenta, você não aceita mais. Talvez toda vez que vem uma prova na sua vida, é Deus te levando para o lado mais fundo. A principal maneira, eu já te falei, é pela palavra. Antes que Deus possa trazer você para um lugar mais alto, antes que Deus, preste atenção, antes que Deus te leve para um lugar mais alto, antes que Deus te coloque num novo nível de fluir na sua vida, primeiro Ele vai testar você. Não tem como subir no nível do Espírito sem ser testado, para o seu bem, para o seu bem. Ele não pode te colocar num lugar que depois você não tem força para ficar lá. Primeiro Ele vai gerar isso em você, depois Ele te levanta. Não adianta eu querer construir 20 andares numa base que foi construída, um fundamento só para 7 andares, vai cair o prédio. Está entendendo? Estou falando. Por que tem muitos irmãos que não podem ser levantados? Tem irmão que fica no pé da gente. Pastor, faz isso comigo, eu quero fazer isso, me dá uma oportunidade, pelo amor de Deus, estou desperdiçado. Meu irmão, fala com Deus. Deus é tão bom, Ele não te levantou ainda, porque se te levantar você vai cair. Agora Ele quer te levantar, mas você tem que responder. É de um degrau a outro, de glória em glória, de teste em teste. Mas você não está obedecendo nem para perdoar, nem para pedir perdão, nem para reconhecer que errou. Você não está aceitando obedecer o Espírito nem nas mínimas coisas, porque emburra, faz bico, bicudo. Como que você quer? Agora,
tudo você pode falar para Deus. Senhor, eu sou tão duro, eu sei, o Senhor quer que eu vou lá, que eu peço perdão, que eu arrependo, mas eu sou bicudo, eu orgulhoso, eu não dou conta, me ajuda, tem misericórdia de mim. Aí Deus te quebranta. Quantas vezes eu não tive que fazer essa oração em relação à minha mulher? Eu errei, sabia que eu tinha que pedir perdão, mas o orgulho não deixava. Homem é um bicho esquisito, orgulhoso, mulher também, mas fica lá, não dorme, vira para um lado, mexe para o outro, sabia que tinha que falar, mas não dava conta. Aí eu falo: Senhor, oh Deus, me ajuda, Senhor, tem misericórdia. E Deus ajuda minha mulher espiritual. Ela fala: amor, tudo bem? Você não está conseguindo dormir? O que está acontecendo? Ainda bem que ela puxa o assunto. Eu falo: já que você falou, me perdoa. Oh Deus, oh irmão, quando você obedece, a água flui na hora. Quebrando o seu coração. Sinto Deus está falando com pessoas aqui nessa noite. Quando você é testado, você é aprovado, e Deus te coloca num lugar de cima. Deus ama tanto você, mas Ele tem que te aprovar. Vontade dEle é que a bênção o faça avançar e não destrua a sua família. Os testes, eles são a maneira de Deus aprovar você. Presta atenção, teste não é pega. Deus não é arapuca não, para ver se você cai. Teste, você sabe que está sendo testado, você está vendo, está consciente, Deus está te mostrando, para fazer isso, não é para fazer aquilo, você sabe, lá no fundo você sabe. Muitos irmãos, eles vêm querer me colocar entre ele e Deus, não cai nisso não, porque ele já sabe o que tem que fazer, mas vem tentar ver se eu assino embaixo, como se eu pudesse. Irmão, já sabe o que você está me perguntando, porque se você tem dúvida, você já sabe a resposta. Deus não é um Deus de dúvida, é um Deus de paz, de alegria e de convicções. Faltou paz, faltou alegria, faltou convicção? Não faça, você já sabe a resposta. Não precisa vir falar comigo, querer me colocar nessa confusão, né? Eu vou falar para você, vai orar. Então presta atenção, diga comigo: Deus mede para abençoar. Você vai observar que sempre que o Senhor mede, o nível da água sobe. O Senhor ele não tira o fluir, Ele mede para aumentar, não mede para diminuir, Ele mede para promover. Você sabe, medir é tomar posse. Quando você compra uma fazenda, uma chácara, um terreno, você manda o topógrafo lá para medir, para daí fazer a escritura, não é? Medir é um medir para tomar posse. Deus mede para ver até onde você está disposto a ir com Ele, até onde você está disposto a obedecer. Eu sou pastor há 20 anos, mas teve um momento da minha vida que Deus me chamou. Eu trabalhava numa multinacional, ganhava 50 salários mínimos, não todo mês, mas às vezes, mas eu ganhava muito, eu era muito bem sucedido, era um excelente trabalho, que eu orei 3 anos para entrar lá, e Deus me abençoou, e eu tinha propostas de promoções, mas Deus falou comigo. A videira tinha 200 membros, era eu, pastor Luiz e 200 irmãos. Quem sabia se ia dar certo? Eu não conto isso para a glória de Deus, para a minha glória, eu conto para a glória de Deus. Oh Deus, estou contando para a minha glória, né? Senhor, me perdoa. Ok, mas você sabe, eu tive que tomar uma decisão, porque eu tinha um chamado. Pastor Luiz tinha paz em me chamar, mas eu tinha que tomar uma decisão, e eu larguei, e vim. E as pessoas falam: pois é, o que aconteceu? O que você fez para os jovens crescerem o ministério? Eu não fiz nada, eu não sei, eu apenas fui respondendo. Tive medo, muitas vezes, muitas, até hoje eu tenho também, não sou diferente de você, mas eu preciso de tomar decisões em relação ao Espírito Santo, e à medida que a gente toma a decisão, Deus testa você, você responde, e o rio cresce na sua vida. Mas muitos irmãos querem ficar apenas confortáveis. A fé não é a certeza absoluta ali, 100% natural, é a convicção, é a certeza em fé que eu tenho, que Deus está na frente. Aí se eu errar, Ele vai fazer com que tudo coopere para o meu bem, até meus erros, porque no amor tem espaço para o erro. Eu fico vendo, tem irmãos que eles foram chamados na adolescência, aí já está lá fazendo 77 anos, e não responde o chamado. Quando? Que dia que você vai responder, será? Né? Mas não se acuse, ainda dá tempo. 77 já não dá mais, assim, você pode responder, mas
Nós não vamos te ordenar, mas você pode responder. Presta atenção, o alvo é que você possa chegar num nível que você não pode mais andar no rio, você só pode atravessar ele a nado, e na verdade vai chegar um ponto que nem nadando você não atravessa. É um levar do Espírito, é um mover do Espírito, você está levado por Deus, é o vento que está te levando, é o rio que está você pulou na correnteza, porque eu já atravessei rio nadando, chega no meio da correnteza, às vezes é difícil, mas tem rio que você ainda dá para atravessar, mas tem rio que se você cair já era. É esse nível que Deus quer te levar. Ele quer te levar num ponto que nem nadando, você caiu lá, Espírito Santo, me conduz. Esse é o maior nível de glória. Oh Senhor, que o Senhor nos ajude, tem misericórdia, Senhor. A Bíblia diz que tem árvores nas margens. No verso 6 e 7, nós lemos que aonde o rio fluía, havia abundância de árvores. Isso significa que aonde ele flui, sempre tem fruto, sempre tem multiplicação. Não faça as coisas porque algo é certo ou errado, não faça as coisas porque é conveniente, não faça as coisas porque parece lucrativo, faça porque há dentro de você uma convicção de que aquilo procede de Deus, faça porque há um forte amém dentro do seu coração, porque se você fizer, a Bíblia fala que vão haver árvores. O texto de Ezequiel não diz, mas nós sabemos que a árvore que está do lado do rio é a árvore da vida, porque lá em Apocalipse capítulo 22, verso 2, coloca a Bíblia lá para mim, Apocalipse 22, 2, a Bíblia diz: no meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Tem crente que está esperando chegar no céu para ser curado, mas lá no céu não tem doença. Hoje aquela árvore vai estar lá para as nações, mas para você e para mim ela já está na beira do rio. Se você deixar o rio fluir, vai ter um monte de árvore de cura física, cura da alma, prosperidade, frutos que vão acontecer na sua vida. Quanto mais você é cheio do Espírito, mais árvores de vida vão estar no seu caminho. A árvore da vida vai acontecer, vai fluir. Às vezes você está tão focado no pecado, tão focado no diabo, tão focado no problema. Foca no Espírito. Esse é o jejum desses dias, é para buscar o Espírito Santo. Não se preocupe com as coisas, porque aonde o rio passa, tudo vai mudar. Basta focar em ser cheio do Espírito. Eu sempre, quando eu falo para casais, essas coisas, você pode fazer o curso de casais, você pode aprender tudo, mas se você não for cheio do Espírito, nada que você aprendeu vai funcionar, nada que você aprendeu vai valer, a briga, a carne vai estar lá. Quem vai lembrar de negócio de papéis naquele dia da raiva? Mas se você está cheio do Espírito, você quer fazer até o papel do outro, mas quem é vazio da carne, não adianta saber os papéis do homem e da mulher, vai virar briga. Não há casamento de sucesso vazio do Espírito, mas em todas as áreas da sua vida vai fluir quando o rio flui. Tem gente que o trabalho dele não vai, o negócio dele não prospera, a profissão não rompe, ele tenta, ele está achando que é fazer mais um curso que vai resolver. Não, acredite em mim, seja um empresário, um profissional cheio do Espírito, você vai ver o que é fruto de verdade, você vai ver a árvore frutificar na sua vida. Amém, meus irmãos? Quinto, a Bíblia fala que está gerando vida junto ao fluir do rio, há a menção de grande quantidade de peixes. Uau! Os peixes sempre nos falam de vidas, ok? A Bíblia fala que o Senhor nos fez pescadores de homens, e a Bíblia fala que aonde esse rio flui, tem muito peixe em grande abundância. Se você, e a Bíblia fala que aquele que ganha almas é sábio, e é isso que conta na sua coroa, e a Bíblia fala que o segredo é o rio fluindo. Eu sei que você fica pensando: pastor, eu sou tímido, eu não sei evangelizar, eu não sei, eu até gostaria. Não se preocupe, apenas deixa o rio crescer, as pessoas virão até você,
Irmãos, eu já estive até em fila de banco, conversando com o irmão, na fila lá esperando, falando de Deus, e a pessoa, eu estava assim perto, já ia ser atendido, mas estava demorando, e eu e ele falando de Deus, e a menina do atendimento prestando atenção na nossa conversa. Isso acontece muito comigo, quando eu percebo eu aumento o tom, já que quer ouvir, né? E às vezes eu mudo a conversa também, eu já começo a pregar de tabela. O irmão que está conversando comigo não entende direito, como diz o pai, o que está acontecendo? E foi dito e feito, quando chegou a nossa vez, ela falou, desculpa, vocês são crentes? Somos. Eu estou precisando tanto de Deus. Eu falei, pois é, mas eu vim aqui, eu já esqueci, né? Até o que eu ia fazer lá. Às vezes eu estou no elevador, pessoas me procuram, eu falei para os irmãos, eu era vendedor, eu chegava para vender, muitas vezes a pessoa esquecia da venda, começava a abrir a vida dela para mim, chorar. Eu não era pastor, eu não falei que eu era crente, mas o rio estava fluindo, porque eu sempre aprendi, desde que eu me converti, a importância de ter uma vida cheia do Espírito, do rio crescer, e ali virava mover de Deus. Então não é uma questão de eu saber pregar, é uma questão do rio estar alto na minha vida. As pessoas serão trazidas para você, sua célula vai crescer, você nem vai ver. Deus vai te usar para ganhar alma, você nem vai perceber, porque aonde o rio cresce, tem muito peixe. Se está faltando peixe, não tenta explicar, seja humilde. Por que não é mais fácil? É tão difícil, né? Tem tantas desculpas, menos ser humilde e dizer, eu preciso de admitir, eu preciso que o rio cresça na minha vida, eu quero ver mais peixe. Quantos estão me dizendo, estão me entendendo? Diga amém. A Bíblia diz que quando esse rio cair no Mar Morto, ele ficará repleto de peixes de todos os tipos, né? Aonde estava morto vai viver, e a Bíblia diz que nos faria pescadores, e a Bíblia diz que nesse mar ia ter pescadores lá. É interessante que uma parte do Mar Morto, a Bíblia diz que não será saudável, mas será deixada para o sal. Se você for lá em Israel, o Mar Morto está lá, você vai perceber que tem uma parte dele que não será, que ele já está dividido. Tem uma parte que ele existe, a outra que está sendo deixada para o sal, não é? E ele está dividido em duas porções, mas a parte maior é que vai receber a vida do rio, e isso mostra profeticamente que aqueles que serão salvos no final vão ser em grande quantidade. Vai haver um grande avivamento na grande tribulação, muita gente será alcançada pelo poder de Deus, porque o rio vai fluir. Os músicos podem subir. A Bíblia diz ainda que nesse rio vai fluir e nós vamos produzir muitos frutos, não apenas frutos de almas. Lá no Salmo 1, a Bíblia fala que nós somos como árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo o que faz, diga comigo, tudo o que faz, diga mais alto, tudo o que faz, tudo será bem sucedido. A Bíblia não diz que é uma árvore que foi jogada lá, ela foi cuidadosamente plantada. Você foi plantada pelo Senhor, na onde você está, na célula que você está, na família que você está, na escola que você está, no trabalho que você está. E a Bíblia diz que se você ficar junto do rio, tudo que você fizer, você vai ser bem sucedido. O segredo é essa vida de um rio que cresce, é a chave. Acredite em mim, tem muita gente procurando o segredo é um rio fluindo. Tem lugar que é mais difícil que outro, tem situação que é mais difícil, tem família que é mais difícil, tem passado que é pior, tem, mas o rio é forte, o rio é ágil, o rio rompe, ele é vida, ele é frutífero. Mais cedo ou mais tarde as cadeias serão quebradas, e você vai ver o romper de Deus. Foque em obedecer o Espírito, foque em deixar o rio crescer. Vai tocar? O tocador não está aí, né? Ok. Alguém acha ele, pastor dele. Olha para cá. Aonde o rio fluir, presta atenção, olha para mim. Aonde o rio fluir, a Bíblia diz que tudo vai ser bem sucedido. Eu digo para você, eu oro até para fazer aniversário de criança.
Aí o cara está perdoado, é meu filho, vou fazer o quê? Vou brigar com ele na frente dos irmãos? Vou não, nem lá em casa eu também não vou brigar não. Pode tocar em paz. Olha para cá. Mas presta mais atenção no papai. Olha para cá. Irmãos, quantas pessoas, eu falo isso, às vezes as pessoas não acreditam. Eu oro por tudo na minha vida. Eu vou fazer aniversário dos meninos, eu oro. Eu vou pescar, eu oro. Eu vou sair de férias, eu oro. Porque eu aprendi que o segredo de tudo que eu faço, não importa se é a obra de Deus, se é um culto, se é um aniversário, se é umas férias, tem que ter o rio fluindo para ter sucesso. Essa é a chave. Não tente achar outra fórmula, não tem. Não existe nada, nenhuma fórmula, nenhum coach. Não existe nada que substitui o Espírito Santo. Não tem. Você pode ser o mais improvável, o mais incapaz. Quando o rio fluir, tudo vai dar certo. Vai ter problemas? Vai. Mas o rio vai garantir o sucesso no final. Acredite em mim. Obedeça o Senhor. Siga a direção. Você sabe, você pode definir sua vida, mas se você aceitar a história que Ele escolheu para você, e obedecer, e responder com honestidade, seja honesto com o Espírito Santo. Você está com vontade de pecar? Fala para Ele. Pastor, sim, Deus ama honestidade. Você está tentado? Fala. Você está com vontade para o mundo? Fala. Você não tem vontade de orar? Fala. Você desanimou? Fala. Mas não saia do rio. Apenas fala, Senhor, eu sei que eu estou fazendo a escolha errada, me alcança, faz o rio crescer, opera em mim o teu querer, o teu realizar. Eu não estou com vontade disso, mas move no meu coração. Quando você é honesto, Deus aprova. Agora, às vezes nós não somos honestos, não falamos a verdade, inventamos uma desculpa, mas é nessa hora que você perde o rio. Eu não vou te condenar, sou gente igual você, entenda as suas tentações, mas seja sempre voltado para o rio, porque quando você se volta para o rio, a Bíblia fala que você é como essa árvore plantada junto à corrente das águas. Jeremias capítulo 17, verso 7, a palavra de Deus diz: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Se você seguir o rio, as suas folhas sempre serão verdes, e você não vai deixar de dar fruto. Vai haver fruto em abundância. Não fique preocupado. Eu sei que tem irmãos que ficam inquietos por causa daqueles que vivem em sequidão, daquele que morre cedo do seu lado. Você fica preocupado. Não sabemos nada da vida das outras pessoas. Pastor, mas você está vendo fulano, não sei o que aconteceu com o filho dele, vai acontecer com o meu. Para! Não compare a sua vida com de outras pessoas. Não julgue, eu não sei o motivo. O fato é, fique no rio. Você tem um Deus que cuida de você. Há um rio na sua vida. Não olhe para o problema que está do lado, olhe para a promessa. Eu não sei porque o outro está passando, mas não significa que vai acontecer com você, porque você está olhando para o Senhor. Sempre vai haver fruto em abundância quando você estende as suas raízes para o rio. Eu vou te dar um conselho nessa noite. Antes de tentar outras coisas, ore. Não saia atrás de soluções para a sua vida, sem primeiro estender a raiz da oração
para o rio do Espírito, chorar no colo de Deus. Você pode procurar aconselhamento, é bíblico. Você pode procurar o pastor, é bíblico. Mas não faça isso sem primeiro estender a raiz para a água, para o rio. Não tome decisões sem primeiro estender a sua raiz para o rio. Honre ao Espírito Santo na sua vida. Fala o que está ruim para Ele. Fala com Ele, abre o seu coração para Ele. Não tente se mudar. Peça para Ele fazer. Por quê? Porque nada vai substituir o Espírito. Mas quando Ele age, a obra é real. Ele muda de verdade. Quando você perceber, você fala: nossa, algo aconteceu dentro de mim, nem vi. De repente, tem coisas na minha vida que foram rápidas, tem outras que até hoje eu não vi ainda. Às vezes eu falo: Senhor, por quê? Talvez eu não devesse perguntar. Eu já entendi que não há erro em mim, porque eu estou em Cristo, eu sou justo. Tua promessa é essa. Eu ainda não vi, não entendi, mas eu estou aqui chorando para o Senhor e dizendo: eu não abro mão, eu quero ver. Me ajuda na minha falta de paciência, me ajuda a perseverar nesse momento, para que a minha perseverança seja completa, como diz a tua palavra, a minha fé seja aperfeiçoada. Oh Espírito Santo, mas eu não quero deixar de estender a minha raiz para o rio. Eu não quero levar muitas coisas. Meu desejo era levar a raiz para o outro lado, para o natural, brigar, quebrar o pau, resolver do meu jeito. Mas o Espírito dentro de mim falava: não faça isso. Leva a raiz para o rio. Às vezes era difícil, mas eu falei: eu vou até o fim com o Senhor. Eu vou aprender nisso. E todas as vezes que eu fiz isso, o rio cresceu. Esses dias nós temos pregado essa mensagem, irmãos. Tem sido dia de muitas lutas para os pregadores. Mas eu te digo, eu sinto tão claro o rio fluindo na minha vida. Porque a Bíblia diz que a tribulação produz perseverança, produz experiência, produz esperança, produz a forte expectativa do bem que Deus quer me fazer. E ela não confunde, porque o amor de Deus é derramado no meu coração pelo Espírito Santo que me foi outorgado. Nós estamos no caminho certo. Quero convidar você para ficar em pé nessa hora. Nós vamos tomar a ceia. Mas antes dos servos servirem, feche os seus olhos por um momento. Não deixe o diabo te acusar. Mas se hoje você reconhece que está com água na canela ainda, você pode dizer: Senhor, eu quero que o rio cresça na minha vida. Pode medir, me ajuda a responder. Não deixa eu fazer o que eu quero. Seja o que tu queres da minha vida. Opera em mim o querer e o realizar. Muda o meu coração, muda a minha vontade. Não deixa eu ser obstinado. Não deixa eu fazer o que eu quero. Eu quero a sua vontade, que é boa, que é perfeita, que é agradável. Senhor, ainda que eu não entenda todas as coisas, eu sei que o Senhor é bom, o Senhor me ama. E se o Senhor está dizendo não agora, é porque o Senhor tem um sim amanhã. Se o Senhor está fechando uma porta, é porque o Senhor vai abrir uma muito maior lá na frente. Se o Senhor está me pedindo algo, me ajuda a entregar. Eu quero ser testado e aprovado. Eu quero que as águas cresçam na minha vida. Eu quero mergulhar nesse rio. Fala com Deus por um minuto. Consagra a sua vida. Perca para Deus, perca. Se você perder, os irmãos não entreguem ainda. Se você perder, o Senhor vai ganhar. E o rio vai crescer. Espírito Santo, dá graça aos meus irmãos nessa noite, que eles possam responder ao Senhor no meio do teste.
Opera neles o teu querer e o teu realizar, para que o rio suba na vida deles, no nome de Jesus. Vamos cantar uma canção. Os servos podem entregar o pão e o cálice. Seja muito mais edificado com as milhares de palavras que temos disponíveis para você. Entre em contato conosco e peça a sua. Entregamos também em sua casa ou trabalho. 3941-8852 e 9621-4531 ou no nosso e-mail ministériodapalavravideira@gmail.com.